Olá, turminha! Muito bom dia a todos. Estamos chegando aqui no canal Santos The Best. Vamos falar do peixe com muitas informações, já curiosidade, já possíveis reforços para a próxima temporada, o jogo contra o Cruzeiro. Mas antes, já vai se inscrevendo aqui no canal, já vai ativando o sino para você não perder nenhum conteúdo nosso aí, certo? E também, se gostar, você dá o like que ajuda aí no engajamento do canal. Então vamos falar do Santos, que hoje o Campeonato Brasileiro tem a sua última rodada para finalizar aí os possíveis rebaixados, briga por Sul-Americana, Libertadores, já que o título está decidido, o Flamengo, campeão brasileiro de 2025, sem churumelas. Mas a gente vem para falar do Santos, que tem hoje aí um jogo importantíssimo contra o Cruzeiro, 16 horas, Vila Belmiro, e o Peixe luta por uma vitória praticamente vai dar ao Santos uma vaga nas Copas Sul-Americana em 2026, porque o Santos ainda disputa ali com o Vasco, com o Atlético Mineiro, outros clubes que estão ali. Só que o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro justamente hoje, num confronto direto. Então, caso eles empatem e o Santos vença, o Santos passa os dois. Ou se um dos dois vencer, o outro fica para trás. Então, acho que o Santos hoje joga por uma vitória para definir sua vida, esquecer rebaixamento e já focar na temporada do ano que vem, com os possíveis reforços. Então o Santos briga por essa vitória. Garantiria Santos na Copa Sul-Americana, uma competição internacional, o fico do Neymar, que daí seria muito mais provável que vai acontecer o fico do Neymar, com o Santos disputando uma Copa Internacional, né? Lógico, aí você vai ter o Campeonato Brasileiro, que nessa temporada de 2026 vai começar a partir de janeiro, gente. A partir de janeiro o Brasileirão começa. Então a temporada vai ser ainda mais pegada, né? O Santos precisa de reforços e também de enxugar a folha, né? E tirar jogadores que a gente sabe que, vamos falar de alguns aqui, que não dão certo mais no Santos, que tem que se livrar deles para poder trazer outros. Essa é a realidade da vida, a realidade do esporte e do futebol. Você vai ter que tirar alguns que não renderam para poder trazer outros, certo? Então, falando do jogo, Santos, que está praticamente escalado, parece que o Vojvoda, nas últimas partidas, ele achou, digamos assim, o time titular do Santos. Parece que ele achou. Ele encaixou o Ilharão, que chegou muito desconfiado no Santos por contusões, depois foi recuperando, né, a melhor forma, e entrou no time e tomou conta. Hoje ele é o principal jogador de ajustes e de ajuda à defesa. É aquele cão de guarda que ajuda a defesa do Santos. Praticamente ele se torna um volante de contenção e também ele muitas vezes ele se torna um terceiro zagueiro, defendendo ali. Então, quando o Arão entrou ali e mais o Schmidt, o Santos deu uma melhorada no setor de defesa, certo? Ele acertou os dois zagueiros, que hoje o Adonis é um dos melhorzinhos, não é craque, mas é o que a gente tem de melhor ali no momento. E o Zé Ivaldo, porque com a má fase do Luan Pérez, que eu nem sei se o Luan Pérez deveria ficar para a próxima temporada, a gente tem que falar disso também. E como o Luan Pérez não rende, você teve que colocar o Zé Ivaldo. E o Santos foi obrigado a ficar com o Zé Ivaldo, vai ter que pagar o Zé Ivaldo para o Cruzeiro, certo? Então, o Santos deverá ir a campo com o Gabriel Brazão no gol, o Igor Vinícius, que está jogando muito bem, Adonis Frias, Zé Ivaldo e o Souza na lateral esquerda, o William Arão, o Santos vai no 4-3-3, né? O William Arão, o João Schmidt e também o Roleiser deve jogar, certo? E na frente, Guilherme, Barreal e o Neymar. Esse, para mim, é o melhor time que o Santos tem hoje. Hoje. É o que nós temos de melhor. Então, esse será o time do Santos. Nada de Lautaro Dias, que é muito ruim. O Santos teria que colocar ele no jogo hoje, teria que pagar o Cruzeiro 1 milhão. Tá de brincadeira. Não vale nem 100 mil, quanto mais 1 milhão para poder colocar o Lautaro no jogo de hoje. Então tá descartado. E o Tiquinho é um jogador que tá com os dias contados no Santos, as horas contadas. Não vai ficar para a próxima temporada. E acho que não é o jogo pro Tiquinho hoje. Eu acho que é o jogo pro Neymar jogar como vem jogando ali na frente, sendo o último homem para puxar os contra-ataques e pegar a defesa desprevenida, como ele fez nos últimos jogos. E o Neymar é um goleador, se a bola cair ali, ele faz. Então o Neymar jogando como falso 9, o Guilherme na esquerda, o Barreal na direita e o Roleiser no meio, junto com o Arão e o Schmidt. Esse é o time do Santos, 4-3-3, certo? Então o Santos vai para vencer o jogo. Eu acho que o Santos ganha. Para mim, o Santos vai ganhar de 3-1 o jogo. Eu acho que o Santos não vai ter problemas, não. E vai garantir a Copa Sul-Americana. E aí, garantindo a Copa Sul-Americana,
o Santos já trabalha a partir de hoje já. O planejamento dos clubes já tem que começar, gente. Acabou a rodada hoje, já tem que começar. E os reforços que você pode trazer e também a reformulação do elenco. Tiquinho tem que ser dispensado, tem que ir embora, se livrar do contrato do Tiquinho, do salário do Tiquinho. Tassiano, idem. Tem que se livrar do contrato do Tassiano, se livrar do salário do Tassiano e do Lautaro Dias. São três jogadores praticamente de ataque, que você vai ter que se livrar deles para poder trazer os outros. E quem seriam esses outros? Né? Precisamos de um centroavante para a próxima temporada. O Santos não tem um homem-gol hoje. Não tem. Apesar do Neymar ser um jogador, um atacante que sempre fez gol na carreira dele, é um jogador que faz muitos gols, mas o Neymar não é aquele centroavante. Pode jogar ali como falso 9, mas não é o centroavante 9. A gente precisa de um cara mais de área, ali, um cara mais que tenha mais presença de área para a próxima temporada. E fala-se muito na possível volta do Gabigol ao Santos. Isso mesmo. Gabigol, que deverá jogar contra o Santos hoje, já está fazendo lá as suas postagens dizendo que, né, falando bem do Santos, que é uma volta ao passado, as raízes, etc. E tal. Só que o Gabigol também é um mala, que já fez muito gol no Santos, já provocou, já fez aquilo que todo mundo já sabe. E aí a pergunta que eu deixo para vocês aqui, que não quer calar. Você aceitaria o Gabigol de volta no Santos para 2026, sendo camisa 9? Porque no Cruzeiro o Caio Jorge é o titular absoluto, hoje o Gabigol é reserva do Caio Jorge, certo? E o Cruzeiro, já segundo as informações que vêm dos mineiros que cobram o Cruzeiro quer se livrar do salário do Gabigol, porque é um salário altíssimo. O Gabigol foi pro Cruzeiro para ganhar quase 3 milhões de reais por mês. Então, se ele tem um centroavante que é o Caio Jorge, que mete gol com um salário menor, ele quer se livrar do Gabigol. Só que tem contrato com o Gabigol, né? Tem contrato. Aí seria como? Um empréstimo para o Santos, o Santos teria que pagar um valor. E também teria que ser um contrato para que você possa atrair o Gabigol. Mas o Santos não pode jamais pensar em pagar um salário para um Gabigol, por exemplo, de 2 milhões de reais, que ele está acostumado a ganhar. Porque não faz muito sentido, né? Você pagar tudo isso para ele. Agora, seria da vontade dele, se ele quiser jogar no Santos e o Santos ver se interessa ao clube, aquilo que eu falei, o salário, para ele vir com um salário mais baixo, para ele voltar a fazer gol, não sei se daria certo. Eu acho que por ele ter uma parte da torcida que vai rejeitar muito a volta dele, não seria unanimidade. Então não sei se a volta do Gabigol seria uma boa para o Santos. Agora que ele é um centroavante muito melhor do que Tiquinho, muito melhor do que Lautaro e esses outros que a gente tem aí, Tassiano, o próprio Guilherme, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que um ataque Neymar e Gabigol já ficaria uma outra coisa, porque o Neymar, o que ele reclama no Santos? Que ele não tem jogadores que pensam no mesmo nível que ele, não pensam rápido como ele tinha outros companheiros ao longo da carreira, como o Suárez, como o Messi, como o Di Maria, como Cavani, entre outros que ele jogou. Aquele jogador que pensa rápido com ele numa tabela, numa jogada que às vezes só de um jogador olhar para o outro ele já sabe onde quer receber a bola. Então o Neymar reclama disso no Santos, que ele não tem. Isso ele não tem de fato. Um jogador que trabalha com ele dessa forma, certo? Então, eu acho que o Gabigol se encaixa no Santos por isso, porque o Gabigol está acostumado a jogar com grandes jogadores, Arrascaeta no Flamengo, Bruno Henrique no Flamengo, né? Então ele já está acostumado a jogar com esses jogadores, então ele tem um pensamento mais rápido. O Gerson, quando jogava no Flamengo, eles faziam uma boa dupla, né? O arco e a flecha ali, o 10 e o 9. Então eu acho que o Gabigol, eu acho que ele se encaixaria no Santos. Agora, pelo salário que ele ganha e por ele não ter a unanimidade da torcida, vai muita gente torcer o nariz, eu acho que não sei se seria uma boa ideia, certo? E aí, eu tenho um centroavante que eu vou falar para vocês num outro vídeo, que para mim seria o jogador que eu vou indicar para o Santos, que eu indicaria para o Santos para contratar um centroavante, certo? Jovem. Eu indicaria, mas vai ficar para uma próxima que eu vou fazer o vídeo aí vocês vão ver. E também, a gente também trabalha o Santos já com a possível volta de um outro jogador que também a gente precisa, que seria um 10, um camisa 10. Já que o Rollaser não é esse 10, não é, e não foi, o Santos pagou caro pelo Rollaser, mas infelizmente é um jogador que não tem essa característica e é um jogador que decepcionou demais. Pode ser que aquilo que eu falei do Rollaser,
que muita gente não se atentou, o Roleiser, quando veio nessa temporada para o Santos, ele veio já pegando a temporada do Europeia que estava no final. Então ele veio já para a temporada brasileira que estava pegando fogo, só que ele veio de uma temporada que lá já estava quase que no final. Então acho que ele precisou de um tempo para se adaptar e também para fazer uma pré-temporada que ele vai fazer ainda com o Santos para 2026. Eu acho que ele pode voltar muito melhor, ainda o Roleiser. Mas ele não foi aquele jogador 10 que a gente precisava. E aí, eis que surge o nome do Alan Patrick, ele mesmo também ex-menino da Vila, como o Gabigol. E o Alan Patrick, gente, não vai ficar no Internacional. Ó, com todo respeito ao Internacional, para mim tá rebaixado. Para mim o Internacional hoje não tem como escapar. Tá? Ah, Samuel, mas futebol, tá, futebol é futebol. Mas o Internacional, para escapar, ele tem que torcer pro Fortaleza perder do Botafogo, fora de casa, torcer pro Ceará não vencer o Palmeiras, né? E perder, porque se o Ceará empatar, ele vai a 44, mesmo que o Inter vença, o Ceará tem mais vitórias que o Inter. E também torcer para um tropeço do Vitória contra o São Paulo, já. São Paulo já não tem mais nada para fazer no campeonato, certo? Então o Vitória é muito forte jogando no Barradão, provavelmente o Vitória vai ganhar o jogo. Por isso que eu acho que o Santos tem que vencer. O Santos tem que vencer. O empate já salva nós, mas tem que vencer porque eu acho que o Vitória vai ganhar o jogo dele em casa, certo? Então, o Internacional, que está rebaixado para mim, vai disputar a Série B do ano que vem, não tem mais salvação. O Internacional vai fazer uma limpa no elenco, porque esses jogadores, a maioria não vai querer jogar a Série B. E o Alan Patrick é o primeiro que vai sair, um salário alto, né? E o Alan Patrick, que é um dos pivôs aí de muita reclamação da torcida do Internacional. Ele caiu de rendimento nos últimos jogos, mas contra o Santos, por exemplo, ele foi bem, fez o gol do empate em 1-1. E, aliás, aquele empatinho do Santos contra o Internacional, hein, ali praticamente quase que foi aí, digamos assim, a salvação do Santos, hein? E aí, se o Santos tivesse perdido aquele jogo, acho que a gente ia cair. Aí o que acontece? O Internacional vai fazer essa limpa e muitos jogadores vão sair. Borré, o próprio Alan Patrick, esses mais medalhões vão acabar saindo. E o Alan Patrick pode voltar ao Santos, que tem interesse. Para mim seria uma boa contratação. Ah, Sam, mas é veterano já também. Sim, veterano, mas ainda é um ótimo camisa 10, tem muita visão de jogo, toque de bola. É os jogadores que o Neymar tá pedindo, aquilo que eu falei, que aqueles jogadores que pensam rápido numa tabela, uma triangulação. São jogadores que, esses sim, sabem jogar com grandes jogadores, como o Alan Patrick, por exemplo. Então, aquele 10 que pode enfiar as bolas para o Neymar, como era o Ganso, por exemplo. Então, eu acho que o Alan Patrick cairia bem no Santos, esse camisa 10 ali para 2026, certo? Eu traria, agora depende do salário do Alan Patrick, certo? Se for para ganhar 2 milhões aí com um contrato de 3, 4 anos, não. Mas traz por 2 anos, pagando um salário adequado, se ele quiser jogar no Santos, voltar ao clube raiz dele, aí eu acho que o Alan Patrick eu traria como camisa 10 para o Santos para a próxima temporada, certo? Então vamos aguardar, a partir de hoje começa o planejamento para a próxima temporada e eu acredito que o Santos, já com tudo encaminhado com essa vitória de hoje, o Santos já vai começar a buscar os reforços e enxugar a nossa folha e liberar jogadores que não têm condições aí de continuar no Santos, certo? Tem outros que a gente vai fazer ainda uma lista aí para falar dos jogadores que não, na nossa opinião, de vocês, que a maioria dos santistas não ficaria no Santos para a próxima temporada, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais Santos no canal e hoje falando da rodada e também do jogo do Peixe mais tarde. Forte abraço, um grande domingo a todos.